Empresário, você já pensou em aumentar o tempo de permanência dos clientes na sua empresa, gerar mais receita, aumentar faturamento, fazer mais cross-sell, upsell? Não sabe como? Poxa, eu vou te dar uma aula hoje. Como você faz para estruturar um time de sucesso do cliente e fazer com que fatores como esse se tornem naturais para a sua empresa, tá certo? Meu nome é João Pedro, eu sou especialista em marketing online, supervisor do nosso time de sucesso do cliente aqui na Blueberry Marketing. E hoje vim dar uma aula, sobre como a gente faz para os primeiros passos, eu diria, para a gente criar um time, uma estrutura de sucesso do cliente para quem tem essas dores, para quem precisa realmente melhorar o tempo de permanência dos clientes na empresa, precisa aumentar o nível de lucratividade, dessa forma fazer com que o negócio escale cada vez mais, né? É bem comum, a gente entende por natural que é bem mais fácil manter um cliente do que vender, mas a prática disso é bem difícil. Como é que eu faço para estruturar um time? Eu tenho que começar por onde? Eu contrato, não contrato? Eu tenho que desenvolver alguém interno, já contrato alguém pronto? Surgem muitas dúvidas e hoje eu quero esclarecer algumas dessas dúvidas, inclusive convido você a curtir, compartilhar, nos seguir, caso você goste desse tipo de conteúdo. Aí, inclusive, se você quiser, você tem até acesso a uma consultoria gratuita com um especialista do meu time, tá? Se para você fizer sentido melhorar suas vendas, ter mais aparição nas mídias online, com certeza meu time vai entrar em contato com você e te ajudar, tá? Lembro do Blue Academy, que é uma ferramenta exclusiva aqui da Blueberry, que a gente desenvolveu, a única empresa de marketing online que possui, com vários cursos, enfim, ali você vai conseguir se desenvolver muito bem, ok? Então vamos seguir com a aula que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo de muito valor para você, tá certo, empresário? Eu elenquei alguns passos aqui, alguns pontos que para mim são os principais para quem quer iniciar um processo ou um time de sucesso do cliente na empresa, certo? O primeiro passo que a gente tem que ter em mente é o seguinte: eu preciso abrir os meus canais de comunicação. Na prática, João, o que é abrir canais de comunicação? Na prática, abrir canais de comunicação significa ter certeza, ter a convicção de que o meu cliente tem voz na minha empresa, de que eu sei as dores do meu cliente, de que eu sei os pontos positivos, fortes que os meus clientes veem no meu serviço, na minha aplicação de serviço, ok? E eu só consigo ter, de fato, isso na prática quando eu abro os meus canais de comunicação. Então, ou seja, quando eu me certifico de que o meu cliente ele tem um contato direto de cada pessoa do meu time, ele não precisa ficar intermediando contatos. Para eu falar com o financeiro, eu preciso chamar uma pessoa que vai me direcionar para o financeiro. Se eu quiser fazer um aumento de plano, eu preciso pedir para alguém me encaminhar um contato de uma outra pessoa que vai direcionar. Isso era bem comum, inclusive, nas empresas de telemarketing. As empresas aí, talvez até de venda de chips, de planos de telefonia, era bem comum isso. Por quê? Você vai falar com alguém, o cara, vou passar para engenharia, aí fica 10 minutos na linha, passa para um cara, aí o cara te atende, às vezes não consegue resolver, transfere a ligação, e aí você fica ali 1 hora para a pessoa dizer assim, não, daqui a 2 dias alguém vai entrar em contato para resolver. Você cria dentro desse processo uma série de pontos de atrito, de zonas de dificuldade do cliente dentro do caminho. E isso piora, dificulta muito a experiência do cliente na sua empresa. Então é bem importante, muito, muito importante, que você abra os seus canais de comunicação. Facilite a comunicação do cliente final, do seu cliente, com você, com a sua empresa, Por exemplo, uma coisa que vocês podem fazer para abrir os canais de comunicação é fazer pesquisas de satisfação, onde seus clientes podem deixar a opinião deles a cada período, dizendo o que eles acham ou não da sua equipe, da sua empresa, da prestação de serviço, ok? Outra coisa, tem muitos clientes que se sentem mais confortáveis sendo atendidos por WhatsApp, por ligações telefônicas, por e-mail. Uma pergunta que eu faço, você sabe como o seu cliente prefere ser atendido? Talvez aí esteja uma zona de dificuldade que você está criando para o seu cliente. Se ele prefere ser atendido por WhatsApp, será que faz sentido eu ficar perdendo meu tempo tentando ligar para ele? Da mesma forma, se alguém mais objetivo, que não tem muito tempo para ficar olhando o WhatsApp, será que não seria melhor eu ligar ou marcar uma videochamada? Enfim, isso é bem peculiar de empresa para empresa, de cliente para cliente, e é por isso que ponto importante é abrir os canais de comunicação, realmente deixar
todos esses pontos bem alinhados, tá? Entender que cada cliente trabalha de uma forma diferente para que eu tenha êxito nisso, para que eu deixe confortável para o meu cliente isso e eu consiga evoluir os meus meios de comunicação, tá? Bem importante também, o seu cliente, ele tem que entender, na realidade a sua empresa tem que entender 3 passos de atendimento ao cliente, tá? Que estão atrelados a essa abertura, né, que a gente fala, tá? Quais são esses 3 passos, João Pedro? Eu elenquei aqui. Primeiro passo, o seu atendimento precisa ser proativo, tá? Você precisa se preocupar em trazer soluções para o seu cliente, em entender quando ele pode ou não ter uma dificuldade antes que ele tenha, tá? E quanto mais você conseguir fazer isso, melhor vai ser a experiência do seu cliente na sua empresa. Então, primeiro ponto, eu preciso ter um atendimento proativo, ok? Segundo ponto, eu preciso ter um atendimento humano, humanizado, certo? Ponto extremamente importante também. Hoje existem várias soluções, principalmente de atendimento a clientes, que ainda não são da minha base, né? Então eu estou prospectando um cliente, eu tenho chatbots, né? Eu tenho respostas automáticas do WhatsApp e tá tudo bem, tem formas de você utilizar isso, né? Mas o ideal é que o cliente, principalmente quando ele já está na sua base, o ideal é que você atenda ele de forma bem humanizada, de forma bem personalizada, um contato bem humano, um contato empático, onde você consegue entender as dores, as dificuldades e dessa forma você vai conseguir sempre trazer soluções muito personalizadas para a realidade dele, ok? Então, o segundo passo extremamente importante, o seu atendimento precisa ser humano, ok? E o seu atendimento precisa ser resolutivo. O exemplo que eu usei agora há pouco, que foi do telemarketing, ele é o contrário da resolutividade, né? Poxa, não consegui resolver, jogo para um outro. Ah, vou jogar para um outro, vou jogar para uma outra pessoa, vou direcionar para um outro especialista, vou jogar o ramal para... Enfim, fica girando e parece que a informação nunca chega em quem de fato vai resolver o meu problema. Parece que eu estou até perdendo o meu tempo, estou me esforçando aqui e o negócio não está acontecendo. Então o atendimento ele precisa ser proativo, ele precisa ser humano e ele precisa ser resolutivo. Ele precisa resolver o problema do cliente. Para isso você precisa ter empatia, ouvindo ele, entendendo, se colocando no lugar desse cliente para entender a fundo a dor dele e trazer uma solução extremamente personalizada, ok? Então, primeiro passo, quero criar um time, quero criar um processo de sucesso do cliente é me preocupar com a abertura de canais de comunicação, ter essa clareza para o cliente, ter formas de facilitação de resolução de problemas, de conflitos, tá? E trazer esse lado humano para o seu atendimento. Eu tenho certeza que esse primeiro ponto já vai te ajudar muito a estruturar um processo, uma equipe de sucesso do cliente. Ok? Vamos para o segundo tópico que é muito importante também. Eu preciso desenhar uma jornada do cliente. Eu preciso desenhar um caminho pelo qual o cliente vai percorrer entrando na minha empresa. Esse ponto aqui é um ponto extremamente importante. Por quê? Antes de explicar como se faz ou como as minhas orientações e dicas, eu quero explicar o porquê é importante desenhar uma jornada do cliente. Tá? Vamos lá. Primeiro, tem como eu ser proativo com algo que eu não sei que vai acontecer ou se vai acontecer? Não, não tem como. Eu consigo me adiantar com coisas previsíveis, ok? E como que eu faço para gerar previsibilidade dentro da minha empresa? Simples. Eu desenho uma jornada do cliente. Eu desenho um caminho pelo qual o cliente vai percorrer na minha empresa, certo? Eu traço touch points, né, pontos de atrito, pontos sensíveis dentro do meu processo e eu me antecipo quanto a esses pontos sensíveis, tá? Então é bem importante que você desenhe lá. Quando começa a jornada do cliente na sua empresa? Primeiro, começa quando ele vê um anúncio seu. João, mas nem todo mundo que vê um anúncio meu é um cliente meu. Ele se torna um cliente meu, tudo bem. Mas um cliente que se torna um cliente seu, ele começou vendo o anúncio. Se você trabalha com mídias digitais, né, com tráfego para o Google, para o Facebook, esse cliente ele começou vendo um anúncio seu. Então o início da jornada do cliente ela tem que começar lá no anúncio. Aí você vai falar, ele entrou pelo meu anúncio, ele se cadastrou, ele recebeu um contato do meu comercial, depois desse contato ele fechou negócio, ele teve uma reunião com o especialista do meu time, né, ele fez tal processo, ele teve um desenvolvimento X, um desenvolvimento Y, eu fiz uma outra reunião, e assim você vai desenhar o caminho dele, tanto para uma escala de evolução, quanto para uma escala de cancelamento, por exemplo, certo?
vai desenhar todos os pontos que ele pode ou não sofrer dentro dessa etapa, e aí você vai definir onde ele pode ter dificuldade no meu processo atual, nessa jornada atual que ele enfrenta. Onde eu posso melhorar a minha jornada, onde eu posso criar percepções de valor dentro dessa jornada. E é aí que você começa a ser proativo. Quando você tem isso mapeado, por onde o meu cliente passa, as dores, as dificuldades, as facilidades que eu tenho, que eu consigo entregar, os valores que eu consigo entregar, vai ficar muito mais fácil para você desenhar um processo, vai ficar mais fácil para você vender para esse cliente, porque você vai entender o momento dele, vai ser muito mais fácil para você ser proativo em geral. Por exemplo, eu percebi, né, que aqui nesse processo eu deixo o cliente uma semana sem contato, tá? Isso pode se tornar uma dificuldade? Pode. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer um contato antes, durante esse período dessa semana, simplesmente nem que seja para explicar que a resolução vai de fato se dar daqui a uma semana. Tudo bem, pelo menos você alinhou, diminuiu o atrito daquela região da tua jornada do cliente. Então esse é o grande ponto. Quando você consegue definir bem essa jornada do cliente, definir touch points, você consegue ser proativo em relação a esses pontos, tá? E sempre trazer situações hiper mega personalizadas para a realidade do seu cliente. Empresário, vamos lá, volta aqui comigo. Uma coisa que eu queria dar agora para você é uma tarefa. Se você não tirou o papel e a caneta na mão ainda, agora é o momento, tá? Quero que você anote o seguinte. Essa aula ela vai ser dividida em 2 vídeos, tá? Esse primeiro vídeo é um vídeo que vai sair daqui a 2 semanas, ok? Para a data de lançamento desse vídeo, tá? E o que acontece? Na hora de estruturar um processo de sucesso do cliente, muitas pessoas tentam aplicar tudo ao mesmo tempo, atropelam pés pelas mãos. Então a gente dividiu isso em 2 aulas e eu preciso que você aplique essas 2 primeiras etapas dentro da tua empresa. Certifique-se de que os canais de comunicação estão abertos, de que você tem um atendimento humanizado, um atendimento proativo e resolutivo. Desenhe uma jornada do cliente com todos os touch points, com todos os pontos de atrito, e aí você vai assistir com esse material em mãos a próxima aula sobre como estruturar um time de sucesso do cliente, ok? Fica esse compromisso, eu espero que você tenha gostado e que você já aplique nesses próximos dias, né, essas estratégias, esses pontos dentro da tua equipe. Se você gostou, inclusive, desse conteúdo, por favor, curta, comente o que você achou, nos dê dicas, nos dê informações. A gente quer muito aprender, crescer, trazer conteúdos cada vez de maior valor para vocês, tá certo? Deus abençoe, um abraço!